E a gente continua falando sobre combustíveis. Ontem, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que a queda dos preços do petróleo diante das incertezas geradas pelas tarifas de Trump são um verdadeiro problema para a petroleira. Para entender melhor os impactos dessas tarifas na Petrobras, a gente conversa agora com Vitor Souza, analista de combustíveis da Genial. Seja bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia a você, Vitor. Ótimo dia a todos, espero ajudar nos temas aqui que forem propostos. Que problemão é esse criado para a Petrobras? Petróleo em queda no mercado internacional pode ser uma pedra no sapato da companhia a partir de agora. Já chegou a bater uns US$ 60. É um dos piores preços para o petróleo já nos últimos anos, Vitor. Tá, problemão eu não colocaria dessa maneira, mas à medida que como ela é uma empresa que produz petróleo, naturalmente, sempre que o preço fica mais alto, ela se torna uma empresa mais lucrativa. E por que eu disse que ainda não é um problemão? Porque o custo de extração da Petrobras é muito baixo, tá? Então, por exemplo, para fins de comparação, o pré-sal tem um custo de extração de US$ 4. Quando a gente pega a composição da empresa como um todo, considerando não só o pré-sal, mas como o pós-sal, o onshore, a gente está falando aí de um lifting cost entre US$ 6 e US$ 7. No planejamento estratégico que a empresa publica e atualiza todos os anos, ela diz que os projetos que ela está tocando hoje, eles seguem sendo viáveis com o preço do petróleo na casa dos US$ 45. Então, assim, quando a gente fala do dia a dia da empresa, eu acho que não mudou muita coisa, tá? Segue o baile. Agora, o que eu acho que o que muda muito para a tese da empresa como um todo, e principalmente para os investidores, diz respeito ao pagamento de dividendos. Ora, se é melhor vender petróleo a 70, US$ 75 do que a 60, tá? E eu acho que a questão dos dividendos ela foi ali um ponto central da tese. E se o preço do petróleo cai, ela gera menos caixa, ela tem um grande plano de investimentos para botar de pé, e como o dividendo ele é função do lucro da geração de caixa operacional e do investimento, né, assim, geração de caixa operacional, 45% de geração de caixa operacional, menos investimentos, sempre que essa geração de caixa operacional cai, o dividendo na outra ponta ele é reduzido. Mas eu diria o seguinte, é, eu acho assim que no dia a dia, vamos rever um projeto, vamos atrasar uma entrada operacional de alguma plataforma, eu acho que isso não vai acontecer, porque como eu mencionei, ela tem ali um break-even, né, de viabilidade econômica dos seus projetos bem interessante, e aí ela segue sendo uma empresa lucrativa. Agora, vai pagar o caminhão de dividendos que ela pagou no passado? Por enquanto, por enquanto, não. Desde que o petróleo permaneça nesse patamar de US$ 60 até o final do ano, por exemplo, eu acho que não vai existir espaço para pagar dividendo extraordinário. Perfeito. A Petrobras, inclusive, na figura da sua presidente, pede ajuda dos seus parceiros. O que poderia ser feito para que este problema, que por enquanto é um probleminha da queda do preço do petróleo, seja mitigado, seja reduzido para a companhia e, claro, para os seus investidores, ô Vitor? Ela pode tentar aumentar a eficiência, ela pode eventualmente se desfazer de campos marginais que às vezes já fugiram do seu pico de produção e focar somente nos ativos que são mais interessantes. Existe uma nova fronteira exploratória que é a margem equatorial e coisas assim, né? Eu acho assim que acho que o que pode ser feito, acho que já está sendo feito, né? Agora, sempre, assim, como o petróleo caiu muito, muito rápido, isso causa aí um frio na barriga, entendeu? Mas, assim, no mais, a gente vê uma empresa ainda sólida e, mais uma vez, com custos de produção baixos e com plano de investimento, e mesmo com esse preço de US$ 60, e mesmo com esse preço de US$ 60, o negócio continua sendo viável, tá? Então, assim, eu acho que, e voltando no assunto relacionado ao preço dos combustíveis, é, é, o que acontece é que, de acordo com os relatórios que a Abicom publica, né, acho que diariamente, tanto o diesel quanto a gasolina elas estavam negociando com prêmio em relação à paridade. Então, o corte desse preço foi muito razoável, tá? Eu acho que o problema aí vai ser se
assim que anuncia esse corte, dá 1, 2, 3 semanas depois, o preço do petróleo volta todo, aí gera ali um constrangimento, né. Às vezes pode ficar a dúvida se o governo vai querer passar tudo, repassar caso o preço do petróleo volte para cima, né, caso ele regresse aos patamares que estava anteriormente. Acho que é um ponto muito interessante dessa entrevista de Magda Chambriard. Ela fala sobre o futuro da indústria de exploração de petróleo em águas profundas. No caso, as características claras e competitivas da Petrobras. Ela fala sobre a necessidade de explorar outros setores da indústria de petróleo. A gente já discutiu bastante sobre a Petrobras investindo, por exemplo, no setor naval, no setor de fertilizantes, que foi uma grande discussão destes últimos meses. Para a transição energética, por exemplo, já se demonstrando disposta a fazer investimentos em geração de energia offshore e também em geração de energia eólica onshore, comprando alguns projetos já prontos, já maduros. Como que você enxerga este futuro das empresas de exploração de petróleo em águas profundas? Há aqueles analistas que defendem que a Petrobras tem que explorar petróleo e nada mais, focar no que é competitivo. E agora a presidente da companhia fala em explorar outros setores deste segmento de exploração de petróleo. Como é que você enxerga essa posição da empresa e o que pode ser feito para garantir o futuro e a longevidade da companhia? Tá, eu acho o seguinte, que, como você mesmo mencionou, o grande diferencial competitivo da empresa é exploração em águas profundas. Sempre que ela tentou se aventurar em outros segmentos de negócio, o resultado foi catastrófico, foi muito ruim. Então, assim, até 2 semanas atrás, o petróleo estava $75. Esse preço não indica que o petróleo vai acabar ou qualquer coisa assim. Muito pelo contrário, eu diria até que em algum grau essa questão da transição energética forçada tem imposto um custo àqueles que abraçaram, esse tipo de agenda sem grandes, preocupações, sem grandes critérios, né. Para a Alemanha, ela fechou suas usinas nucleares e ficou exposta à matéria-prima da Rússia. Pô, olha o que está acontecendo agora. 2 semanas atrás, houve um blackout. Portugal, Espanha, esse tipo de informação rodou o mundo inteiro devido ao excesso de participação de fontes renováveis dentro da sua matriz. Então, isso tem um custo geopolítico e de segurança energética muito grande, que foi aparentemente subestimado lá atrás, quando começou a vir essa agenda de transição energética. Então, o que eu acho é o seguinte: a transição energética existe, ela é o futuro, mas talvez esse futuro ele precise vir de maneira mais gradual do que estava sendo explorado antes, tá bom? Então, assim, hoje ver a empresa investir em outros negócios não é algo que me traria um conforto, tá? Porque, como você, mais uma vez, o grande diferencial competitivo da empresa é a exploração de águas profundas. A gente está adiante de uma fronteira exploratória muito interessante, com muito potencial, que é a margem equatorial, e ver a empresa gastar energia, dinheiro, recursos com outra coisa que não fosse isso, eh, eu particularmente não gostaria. Até porque o plano de negócio da empresa hoje é de $100 bilhões, nos próximos 5 anos. $100 bilhões é mais do que o valor de mercado da empresa hoje, é mais do que o patrimônio da empresa hoje. A empresa vai investir nos próximos 5 anos mais do que a própria empresa vale hoje. Então, assim, não é um pipe de investimentos desprezível, muito pelo contrário, ele é muito grande, entendeu? E dentro desse contexto, você vê a empresa gastar energia e dinheiro e recursos e alocação de recursos humanos nesse outro tipo de negócios, é algo que eu não vejo com conforto, não. Claro, sempre que sair alguma notícia nesse sentido, vamos comprar um ativo maduro eólico ou qualquer coisa do tipo. Ok, qual é o tamanho dessa aquisição versus o todo da empresa? Então, assim, dependendo, pode ser até que o mercado despreze, né? Se for uma aquisição pequena, dentro de um EBITDA de 240, 230 bilhões de reais por ano, e ele faz uma aquisiçãozinha de, sei lá, 100 milhões de reais, cara, o baile vai seguir, ninguém vai prestar muita atenção nisso, tá? Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu gostaria que a empresa focasse seus esforços em exploração e produção, haja vista o plano de investimentos que a empresa tem hoje e haja vista essa nova fronteira exploratória chamada de margem equatorial.
Perfeito. Na transição de governo, todo o processo de desinvestimento de Campos Maduros da Petrobras foi paralisado. Você menciona que pode ser uma alternativa para a redução de custos para a companhia se desfazer de ativos que já não trazem tanta margem assim para a empresa, que podem ser melhor aproveitados por outras companhias. Você vê chances disso acontecer, por exemplo, no curto prazo, esse processo de desinvestimento ser retomado para você que acompanha a companhia com bastante atenção? A gente vê algumas notícias saindo assim nos jornais, nota de rodapé, mas nada que venha, digamos assim, do coração da empresa, tá? Então, assim, tomara que aconteça, mas assim, alguma movimentação, assim, colocar o teaser do ativo dentro do site para que os interessados possam dar uma olhada no ativo que está sendo apresentado, eu ainda não vi nada nesse sentido. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente fala dessas outras empresas menores que acabam aproveitando do processo de desinvestimento da Petrobras que aconteceu nos últimos anos, temos algumas que estão no radar, as chamadas Junior Oils, e uma que é destaque no dia de hoje, eu queria até aproveitar a tua participação aqui conosco, a Brava Energia. A Brava Energia publicando um recorde na produção de petróleo neste último mês de abril, uma empresa que nasceu da fusão de outras duas companhias que acabaram encontrando essa sinergia bastante interessante nas suas áreas de exploração. Como é que você avalia esse desempenho de abril da Brava e, claro, este ano de 2025, que já apresenta alguns resultados interessantes para a gente avaliar? Tá, o resultado foi positivo, porque desde do momento que a empresa foi formada, né, principalmente pré-fusão com a Enalta, ela era uma empresa que infelizmente estava demonstrando números decepcionantes no que diz respeito à performance de produção. Tá? Todo ano as empresas publicam um certificado de reservas, que é como se fosse uma auditoria em relação à quantidade de petróleo e curvas de produção que a empresa vai entregar, e ano após ano ela veio decepcionando o mercado. Então, assim, se vocês observarem a queda do preço das ações nos últimos 2, 3 anos, veio muito nesse sentido. E o que a gente tem observado desde o momento em que houve a fusão da Enalta com a antiga 3R e virou a Brava, é que a empresa aparentemente aparentemente não, tem executado bem o que ela tem prometido menos e entregando mais. É mais ou menos isso que eu quero colocar. Então, se existia um frio na barriga, uma desconfiança em relação à entrega e em relação à capacidade de atender os investimentos necessários, em relação ao seu endividamento, à medida que a empresa aumenta essa produção e atinge o recorde, como você bem mencionou, e sem mencionar outros furos que devem acontecer no campo de Atlanta até meados do ano, até um pouco depois do primeiro semestre, isso causa um conforto, é visto como algo positivo, porque, como eu mencionei, a empresa vinha de um histórico razoavelmente conturbado, principalmente no que diz respeito à execução. E se a gente vê a empresa batendo recorde de produção e entregando um guidance de produção interessante, haja vista aí os resultados esperados de Papaterra e de Atlanta, eu acho que a figura ela é melhor o filme, ou seja, a fotografia aparenta ser interessante e o filme, né, a cena dos próximos capítulos parece ser interessante também, tá? Algo que muda o que aconteceu na empresa ao longo dos últimos 3 anos. Perfeito. Vitor, muito obrigado por nos ajudar a entender este cenário. Primeiro, efeitos para a Petrobras e agora com essa notícia um pouco mais quente sobre o recorde de produção da Brava Energia no mês de abril. Sempre bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia a você e um ótimo serviço. Muito obrigado, até a próxima. Agradecido, até uma próxima.